que a Daniela falou, nós realmente somos testemunhas, e ela não falou uma coisa importante. Na noite anterior ao parto, ela orou assim a Deus: Deus, faça-se a tua vontade na minha vida, na vida desse feto. Que horas você orou assim? É que sempre quarta-feira a gente fazia o acompanhamento, e na terça-feira eu espontaneamente me ajoelhei, entrei no quarto, fechei a porta e se ajoelhei. Sempre eu pedi um milagre, mas naquele dia eu ajoelhei e eu só conseguia pedir para Deus me dar forças para qualquer coisa que os médicos falassem, qualquer diagnóstico, e só conseguia falar para ele fazer a vontade dele, só a vontade. Senhor, que seja feita a sua vontade. Senhor, que seja feita a sua vontade. Às 3 horas da madrugada de quarta-feira eu comecei a sentir a contração. E hoje eu vejo que o Senhor, Ele fez a vontade dele, né? Viu só, como Deus Ele nos atende, né? Até então ela só estava falando: Senhor, faz o milagre, o milagre, né? Mas por algum motivo Deus não quis fazer assim. E na hora que Ele esperou ela entregar a Ele, então agora você entregou a mim, né? Então eu vou fazer a minha vontade é essa. Porque ela orou para que o Deus fosse glorificado e todos pudessem ver quão grande é Deus. E eu disse aqui, digo mais uma vez: Deus está sendo muito mais glorificado e todos estão vendo quanto Deus é grande através dessa situação, mais do que se o milagre tivesse sido feito. Porque fé maior do que aquela que alcança o milagre é a fé que continua existindo mesmo quando o milagre não acontece. É a fé que continua confiando em Deus mesmo quando Ele não faz aquilo que nós desejávamos, esperávamos que Ele fizesse. Então todos estão vendo quão grande é esse Deus que dá força nesses momentos, que consola, que dá essa graça, que dá essa capacitação para a pessoa passar por tudo aquilo que ela tem que passar na vida e que ela acha que ela não conseguiria. Eu sempre digo, Deus sempre dá a passagem para a gente na hora exata, na hora de embarcar no trem. Como uma criança que caminha ao lado dos pais. Eu lembro do testemunho da Corinne ten Boom, uma holandesa, que refugiava os judeus em sua casa e que, na época da Segunda Guerra Mundial, ela salvou muitos judeus. E ela tinha medo de perder os seus pais. Um dia ela falou isso para o seu pai: pai, eu tenho medo de perder o senhor, como é que eu vou fazer? Aí o pai caminhou com ela até a estação de trem, segurando a passagem na mão. E na hora dela embarcar no trem, deu a passagem na mão dela: filha, ó, olha para isso, quando eu estou te dando a passagem, quando você tem que embarcar no trem, ou seja, a passagem é a graça, é a força, é a capacitação para nós passarmos pelos momentos, períodos difíceis. Então, se você tem algum medo no seu futuro, medo de perder os pais, medo de perder filho, medo de perder esposo, medo de perder esposa, medo de acontecer isso, medo de acontecer aquilo, medo de ficar doente, medo de morrer, Deus, Ele dá a graça. Nesse momento você não tem força para suportar isso, mas no momento que você tiver que embarcar no trem, no momento que você tiver que pisar, Deus fala: aí está a passagem, aí está a graça. E quando você passar, você vai ver: poxa, eu não imaginava que eu tinha essa força para suportar isso. Deus me deu a graça no momento, na hora certa. É assim que Ele faz, amém? Vocês conhecem aquele cântico? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Foi composto por um homem que eu admiro muito. Foi um homem que teve uma grande participação na minha vida espiritual e no meu chamado, no meu ministério, Ademar de Campos. Quando eu era adolescente, eu acompanhava os cultos dele lá no Centro Professorado Paulista, um teatro, lá na estação de São Joaquim do metrô. Toda segunda-feira eu ia lá ouvir os cânticos do Ademar de Campos e a pregação do Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça. Era a onda dos jovens naqueles dias, há 30 anos atrás. E ele compôs esse cântico quando ele perdeu o primeiro filho que a sua esposa estava gerando. Ele queria muito aquele filho, mas Deus não permitiu e levou.
E na hora que Deus levou o primeiro filho dele, ele compôs essa canção. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que de ti dependo e conto com o seu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que glória é tua vida em minha vida. Gente, que lindo, que canção maravilhosa. E a gente não imagina que essa canção foi composta com o coração sangrando, com lágrimas caindo ali no papel enquanto ele compunha. Tu és meu bem supremo, meu bem maior, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sabes que de ti dependo. Como eu dependo de ti, Senhor. E ele usou as palavras que Jó usou. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Porque é nos momentos difíceis, nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade, que Deus está caminhando mais ao lado de nós. Ele está de mãos dadas conosco. Então aquele Deus que a gente conhecia de ouvir falar, a gente passa a conhecer de perto, a gente passa a conhecer de andar com Ele, porque é exatamente naqueles momentos difíceis que nós passamos, que Ele está andando ali do nosso lado, juntinho de nós. Então, como Jó, nós podemos dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo, de tu andar comigo, de estarmos juntos, perto, lado a lado. Amém? Esse é o Deus que nós temos. Obrigado, filhão, obrigado. Deus conceda graça, força cada dia mais. E pode ter certeza que quando nós entregamos uma coisa para Deus, Deus nos dá muito mais, porque ninguém pode ser mais generoso que Deus. Deus tomou o primogênito de vocês, a primícia. Segura lá, porque vem muitos que vocês vão ter que barrar, parar, porque não vão estar dando. Deram a primícia, Deus vai dar muito mais. A Lena perdeu o primeiro filho, né, Lena? E quantos vieram depois? Sim. Teve que barrar, senão não vinha mais? Teve que barrar, senão não vinha mais? Teve que pôr uma barreira? Teve que fechar a madre? A mãe do Danilo também foi o primeiro que ela perdeu ou o segundo? Terceiro? Amém. E assim, olha, tantos exemplos, né? Quando a gente entrega uma coisa para Deus, Deus nos devolve muito mais. Ai, Jesus, nosso tempo se foi. Eu gostaria de ainda falar muito desse Deus que é maravilhoso, é gostoso, é tremendo, né? Mas infelizmente nosso tempo é curto. Como nós estamos falando de entregar, eu queria que você pensasse, porque muitos têm esse medo também, medo de não ter dinheiro, medo de perder o emprego, medo de ficar sem sustento. Quando você estiver com esses medos no coração, dê uma volta aí para algum lugar onde tenha flores, plantas. Veja as plantas como crescem, veja as flores como brotam, como florescem. Ontem eu andei no meio de uma chácara linda. Eu fui lá prestigiar a festa de casamento do nosso querido Aguinaldo, da nossa querida Sandra, do nosso Maguila. Daqui a pouco eu vou orar pelas alianças deles, lindas. Eu fui lá almoçar na casa deles, tudo, né? Para alegria. Aí na volta eu passei naquela chácara que tem ali no caminho. E eu fiquei maravilhado. Eu sou um cara doido por plantas, flores. Se você quiser me agradar, traga uma planta para mim. Olha, eu curto mais do que uma roupa, do que qualquer coisa, uma planta, uma mutinha que seja. Eu tenho essa loucura. E eu andei assim, olhando, plano. Aí eu fui, vou levar essa. Quando eu fui ver, estava dando mais de R$200 de plantas, flores. Eu falei,
plantas mesmo. Eu não gosto de flores cortadas, eu gosto de flor plantada mesmo. Aí eu falei, vou levar. Encheu o carro que não cabia quase a Sandra e a Osana. Aí tá tudo aí, eu coloquei tudo aí, já pus nas paredes, pus no meio do jardim, samambaias de tipos diferentes, coloridas, folhas diferentes, plantas que eu nunca tinha visto. Eu vou colocar tudo. E ó, eu estou para voltar lá, para trazer o que eu não tinha conseguido fazer. Eu amo plantas, gente, eu tenho uma loucura nisso desde criança, não sei o que é isso, não sei se é porque minha mãe gostava muito, e no quintal de casa lá em São Paulo tinha muitas plantas, ela vivia cuidando. Eu peguei essa doidura, eu sou louco por plantas, né? Se você tiver uma planta em casa que eu não tenho, pode fazer uma mudinha que eu fico alegre, glória. Mas, quando você estiver assim preocupado pelo futuro, as coisas, dê uma volta num lugar que é bastante plantas, flores, veja como crescem as flores, como elas se vestem, veja os passarinhos caminhando, voando, veja como eles comem, nunca falta alimento para eles, e lembre-se que você tem mais valor do que esses passarinhos e essas plantas, amém? Deus cuida de nós, não tenha preocupação, essa preocupação com o seu futuro, não estrague a sua vida, a sua juventude, os seus relacionamentos, o seu casamento. Tem casais que brigam por causa de questões financeiras, preocupações com dinheiro. Deus dá, é só não esbanjar, é só não gastar inutilmente. Deus, Ele prospera, Ele dá aquilo que nós precisamos, e na hora certa, Deus vai te conceder, amém? E lembre-se, seja grato a Deus, dê a Deus a parte que é dele. Lembre-se que ninguém pode ser mais generoso do que Deus, porque quanto mais nós somos generosos, mais Deus é para conosco. Segunda carta aos Coríntios, olha o que diz, olha só. Segunda carta aos Coríntios diz assim, olha: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Depois você grife aí na sua Bíblia, tá? A palavra tudo e todos. Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Então traga a sua contribuição, mas com alegria, não com pesar. Ai, eu vou dar todo esse dinheiro para esse pastor ficar comprando plantas. Eu vou dar todo esse dinheiro para esse pastor fazer isso, aquilo. Não, gente. Dê, não como se você estivesse dando para um homem, mas como se estivesse dando a Deus. Amém? Porque eu tenho que prestar contas da administração que se faz com esse dinheiro para Deus. Eu tenho que prestar contas. E ai de mim, se eu não estiver administrando corretamente, ou se eu estiver utilizando o dinheiro de forma errada. Amém? Deus, Ele cobra, com certeza Ele cobra, amém? Mas nesses 30 anos praticamente de ministério, olha, Deus tem honrado, Deus tem aprovado a administração que se faz com o dinheiro dele, porque é uma administração responsável, amém? E falando em administração responsável, eu queria convidar os membros da igreja. Quem são os membros? Todo aquele que é batizado, está em comunhão com a igreja, batizado.